Amém. Abra a Bíblia aí em João 16, verso 24. Vamos ver se eu consigo terminar hoje. Só avisando os irmãos que eu estarei aqui domingo que vem, amém? Vou estar aqui normal, vou vir no meio da tarde. Nós vamos ter reunião normal aqui. Não falte, só falte aqueles que estão indo para a conferência, amém? O que eu quero também pedir? Outra coisa, irmãos, presta atenção em mim. Nós temos, eu não sei o número, mas alguns jovens impossibilitados de irem na conferência por causa de dinheiro. Eu queria fazer um pedido a você que está aqui, tem condições de apadrinhar algum jovem. Se você quiser abençoar algum jovem, às vezes você fala assim: pastor, eu não vou, eu já não tenho muita idade para ir lá, assim. Vai ser uma bênção, se você quiser ir, vai ser muito bem-vindo. É aberto para toda a igreja. Claro que o foco é jovens, mas se você é jovem e está entre 0 a 100 anos, e tem disposição, a Bíblia diz que jovem sonha. Quantos sonham aqui? Então se você sonha, você é um jovem, fala aleluia. Então, se você sonha, você é jovem, você pode participar da conferência. Mas se você tem condição de abençoar algum jovem, às vezes tem jovens que não têm condição, eu gostaria que você procurasse o seu líder de célula e falasse assim: eu quero abençoar um jovem para ir. Então o custo é R$70, mas provavelmente 25, nós vamos encher esses ônibus. Eu não quero sair daqui com ônibus vazio. Nós vamos sair daqui com os ônibus lotados. Vazio não vai sair mesmo, mas cheios, totalmente lotados, amém? E o custo vai ficar R$20 o transporte. Mas eu queria pedir para você, então, procura o seu líder e fala assim: eu não vou, mas eu vou abençoar um jovem para ir. Amém, irmãos? Então, levanta a mão aqui, só jovens que não estão indo porque não tem condição. Levanta a mão, sem querer expor, mas constranger você. Nós temos temos 2, levanta a mão, sem vergonha. Sem vergonha assim, no aspecto de, não seja tímido. Levante a mão lá, pode levantar, Tamires. Pode levantar, Nicole, levanta aí, temos 3, 4 com Sheila, 5 com a Letícia lá atrás, 5 jovens aí, que está aqui hoje, que não tem condição de vir, no mínimo, eles vão levantar o número, né? São 8 no total, então nós temos 8 jovens que não têm condição para ir. O que eu quero pedir para você, se você pode, invista num jovem, amém, irmão? Sabe, uma maneira de você ser bênção na vida de alguém é contribuindo. Às vezes as pessoas não querem liderar, mas só pelo fato delas investirem no reino e abençoarem a vida das pessoas, outros poderão ser salvos, inclusive serem preparados para fazerem cumprir a obra. A Bíblia diz de várias pessoas que investiam no ministério de Jesus. Elas aparecem como financiadoras, não se diz nada se elas participaram liderando, mas de alguma maneira, financeiramente, essas pessoas cooperaram. E eu queria convidar você a abençoar um dos nossos jovens, amém? Aleluia, glória a Deus, amém? Aqui você pode falar amém, não paga nada. Isso, é de graça, aí fica mais fácil. Quando fala que paga, as turmas, né? Mas aqui é de graça para falar amém, amém? Falou amém, então dá vários améns assim que é de graça. Amém, aleluia, amém, amém. Aleluia também é de graça, fala aleluia. Glória a Deus, não paga nada. Isso aí inclusive enche o dinheiro. Aí você vai glorificar o tempo todo, né? Enche o bolso, amém, amém, aleluia. João 16 verso 24, o que diz aí? Vamos ler? Até agora, você já abriu aí, amém? Olha o que diz: até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e não ouvi. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Fala aleluia. Alegria completa. Fala alegria completa. Fala alegrai-vos. Nossa, alegrai-vos. Fala sempre, todo momento, ao todo tempo. Alegrai-vos no Senhor. Fala aleluia. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, venha com o seu poder sobre a vida dos nossos irmãos e a minha vida, e nos usa com autoridade nessa hora. Espírito Santo, eu declaro que a tua palavra é vida, o teu poder que flui em nós é autoridade, e nós podemos experimentar da tua glória, em nome de Jesus. Traz sensibilidade, discernimento, vida, revela aos corações dos nossos irmãos aquilo que o Senhor tem para nós esta noite, em nome de Jesus, e que essa palavra traga
transformação. Nós somos transformados através da palavra e pedimos que essa palavra nos leve para outro nível. Senhor, eu peço para que nós possamos viver a alegria completa. Não queremos ser parciais, não queremos ter só parte da bênção, mas queremos usufruir de todas as promessas que o Senhor tem para nossas vidas, em nome de Jesus. Por isso, opera em nós, trabalha em nós e edifica em nós o teu reino, em nome de Jesus, amém. Fala, em nome de Jesus, eu recebo a revelação do Espírito Santo para discernir na minha vida o que precisa ser transformado. Fala assim comigo, eu tenho clareza e tenho entendimento que a transformação da minha vida depende só da minha decisão, pois a palavra do Senhor está sendo depositada e eu a recebo com alegria e escolho ser transformado em nome de Jesus, amém. Fala para o seu irmão, seja transformado. Fala, transformai-vos. Põe o dedo assim na mente, fala assim, ó, transformai-vos, transformai-vos. Agora põe no sorriso assim, fala assim, ó, alegrai-vos, amém, aleluia. Eu comecei semana passada, falei só um pouquinho, né, são 20 minutos acho que de vídeo, um negócio assim, porque a palavra foi bem curtinha, foi entrega de jejum, as coisas fluíram aqui, bastante unção. Hoje ainda vai fluir, fala aleluia. Há poder no nome de Jesus, amém. Então, só relembrando para você que muitas vezes nós permitimos que Satanás negocie conosco a nossa alegria. A Bíblia nos ensina que a sua alegria pode ser completa. Se você pedir para Jesus, vai receber, para que a sua alegria seja completa. João 16, verso 24. Então, alegria completa. Muitos de nós, crentes, temos vivido uma alegria parcial. Em áreas somos alegres, em outras áreas ainda não somos. Olha, é fato que nós vamos padecer aflições nesse mundo, perseguições, dificuldades, mas a Bíblia nos ensina, e ela não falha. Fala para o seu irmão, a Bíblia não falha, que se você pedir, você pode receber, e a sua alegria pode ser completa. Fala aleluia. Só quem deseja alegria completa, dá um glória a Deus bem alto aí. Se você, olha, para que você possa usufruir, quem é esse celular aqui? Ah, então tá bom. Você sabe que vai no vídeo depois, se quiser, tem um vídeo, você assiste é para sua liderança, amém. Terça-feira já está online, viu? Se a irmãzinha lá não atrasar, né? Ali a irmãzinha ali, mas ok, eu fiquei vendo o celular aqui, falei, Deus, eu joguei o celular aqui, mas pode deixar aqui, tá bom? Então, ó, vou até melhorar para você, porque aí você vai pegar um áudio melhor. Põe aqui assim, ó, pronto. Aí você ouve aqui, amém? Então veja, aí eu não piso, esse é o meu medo. Senão vai ficar cara essa pregação para mim hoje. Mas voltando aqui à pregação. Então você pode ter alegria completa. Por que nós não temos alegria completa? Fala para o seu irmão, porque muitas vezes negociamos com o chifrudo, com o gramuião, com o capeta. Sai fora em nome de Jesus. Às vezes você negocia com o diabo. Aonde que negociamos com o diabo? Tchan tchan, nós vamos falar. Essa foi a suspense da nossa reunião passada. Mas para você entender o que eu quero falar para você, eu vou fazer uma analogia agora entre nós e o povo que saiu do Egito. Fala aleluia. Então veja aqui. Todos conhecem o episódio, já viram em filmes e já estudaram na Bíblia, aqueles que estudaram, a saída do povo do Egito. O Egito era um sistema, uma das maiores potências daquela época, e mantinha escravizado os israelitas, os hebreus. Hebreus quer dizer peregrinos, aqueles que andavam e caminhavam, habitantes das tendas. Então, eles eram mantidos cativos no Egito, trabalhavam duro, comiam lá suas cebolas, comiam a comida do Egito, vestiam como os egípcios. A cultura já tinha sido muito deteriorada, perderam muita das práticas como a adoração, o serviço ao Senhor. E aí Deus levanta Moisés, um
hebreu que foi criado pela filha de Faraó por causa de uma perseguição, e aí ele cresceu, e ao ver um dos egípcios maltratando um dos seus irmãos hebreus, ele foi e acabou matando esse egípcio. E aí fugiu, porque ele era filho, neto, entre aspas, postiço, né, de Faraó. E aí ele foge, vai para o deserto, passa 40 anos no deserto, o tempo de uma experiência. Fala, o tempo de uma experiência. E aí ele tem uma experiência com Deus, ele teve um encontro com o Senhor. Vai ter encontro dia 23 de outubro, amém? Então ele teve lá um encontro com Deus. Deus falou com ele e falou: vai até meu povo, e você vai ser o libertador do meu povo, vai tirar meu povo do Egito, daquele sistema de controle, e vai levar o meu povo para onde? Fala, para Canaã. Fala, Canaã, a terra que mana leite e mel. Aleluia. Mana leite e mel. Só por uma curiosidade, às vezes você pensa que lá tinha mel em Canaã. Não, eram aquelas frutas secas, chamada de tâmaras, que eram tantas tâmaras que eles colocavam juntas, e elas faziam um melado. A tâmara era tão doce que era que nem mel. Então o mel que eles falam é a da tâmara. Então quem gosta de fruta seca, aqui a gente só come tâmara seca, né, que vem de lá. Mas então, qual que foi o projeto de Deus? Tirar o povo do Egito e usar Moisés. Nós já fizemos várias vezes essa simbologia. O Egito representa o quê? O mundo. Fala o mundo. O Egito é o sistema do mundo que aprisiona quem? As pessoas. E o povo de Deus estava aprisionado pelo mundo. O mundo tinha um rei, como os egípcios tinham um rei. Como era chamado o rei do Egito? Faraó. E no mundo tem um rei. Esse mundo jaz do maligno. Satanás é o que governa esse mundo. Fala, por enquanto, porque o lugar dele é debaixo dos nossos pés, em nome de Jesus. E aqui dentro ele não manda nada. Fala, na minha casa também não manda nada, e no meu trabalho ele também não manda nada. Quem manda é Jesus. Aleluia. Mas veja só, então Deus comissiona Moisés para tirar o povo do Egito e levar para Canaã. Da mesma maneira, Deus comissionou Jesus Cristo para ir ao mundo, tirar os filhos de Deus do mundo e levá-lo à nova Jerusalém, a terra prometida. Fala aleluia. Então é um simbolismo, reflexo. O Velho Testamento é sombra do Novo. Sempre estude isso. O Velho Testamento sempre vai apontar para Jesus Cristo. Quando você estudar o Velho Testamento e aquilo você não conseguir ver Jesus, pare de estudar o Velho Testamento, só estuda o Novo. Porque o Velho Testamento ele aponta para Jesus. Tem que ser revelado Cristo lá, porque fala de Cristo. Tudo foi feito por Ele e por meio dEle, nada do que se foi feito se fez. Ele era o mesmo ontem, é o mesmo hoje e sempre será. O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Jesus Cristo, Ele estava no princípio. O princípio era o verbo estava com Deus. O verbo era Deus, fala aleluia. Então Jesus, o verbo. Então veja, então aqui é um simbolismo. Agora eu vou pegar aqui com você. Da mesma maneira que naquele tempo Satanás, figurado por quem? Faraó, tentou negociar com o povo. O diabo tem negociado com as famílias, e muitas famílias têm permitido essa negociação, e é por isso que não há alegria completa em nossas casas. Fala, hoje isso acaba. O que será que Satanás tem negociado com a igreja? Você quer saber? Próximo domingo então. Nossa, o irmão está em alfa, ômega. Acordou. Ele não trouxe o papel dele, né? Tá bom. Mas vamos lá. Como nós temos negociado com Satanás? Eu quero que você abra a Bíblia em Êxodo capítulo 8. Êxodo capítulo 8. Abriu aí? Êxodo 8, verso 20. Diz assim, ó:
Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta a Faraó, eis que ele sairá às águas, e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, e nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia, separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos oficiais, e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com esses enxames. Chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: ide e ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Aleluia. Primeiro ponto que Satanás tem negociado conosco, da mesma maneira que Faraó negociou com os hebreus, tentou negociar ali, era que o propósito de Deus era que o povo o servisse. No verso 21 diz assim: do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames e moscas. Verso 20, perdão, finalzinho dele: deixa ir o meu povo para que me sirvas. Então Deus pediu para que o povo fosse liberado para servi-lo. Servir onde? Servi-lo no tabernáculo. O Senhor queria trazer os homens para tabernacular com eles, para ter um tempo de comunhão. O tabernáculo foi dado lá no deserto, mais à frente, mas Deus queria ter um momento com os seus filhos, com o seu povo. Deixe o meu povo me servir, libere o meu povo para me servir no deserto. E Faraó falou que não ia liberar. Ele falou assim: eu libero, desde que você o sirva aonde? O final do verso que nós lemos: nesta terra. Aonde, igreja? Aonde que Faraó tenta negociar? Você pode servir a Deus, mas você vai servir a Deus no mundo. Esta é uma das estratégias do diabo, onde nós não temos alegria completa. Tem crente dizendo que serve a Deus, mas está no mundo. Nós somos como um barco e o mundo é o mar. Nós não nascemos para ficar longe do mar, longe do mundo. O barco foi feito para estar no mar, mas o barco não foi feito para ter o mar dentro dele, porque o mar dentro do barco afunda o barco. É a mesma coisa, nós fomos chamados para sermos a igreja que navega pelo mundo, mas não permite que o mundo entre dentro da igreja. E o que é mundo dentro da igreja? É luz, pastor. Está parecendo que o mundo entrou dentro da igreja. Irmão, isso aqui é uma luz. Você põe ela onde você quiser. O problema é onde você põe o teu coração. Tem gente que tem olhos para a luz e não vê que o coração está embreganhado com as coisas do mundo. Uma das estratégias poderosas que Satanás tem feito é o seguinte: ó, você quer servir a Deus? Tudo bem, mas continua no mundo. Você vai na sua célula, você vai no culto de vez em quando, vai no domingo, no outro vai lá assistir o jogo dos santos. O pessoal me perguntou hoje, eu estava lá na reunião de pastores, tinham lá uns 250 pastores. Não sei quem estava comigo, era o Renan. Aí o pastor de Bertioga não, de São Sebastião, falou assim para mim: e aí, pastor César, você está indo assistir, você vai assistir o jogo dos santos? Eu não, irmão, eu só assisto a vitória dos santos, que é o meu culto de celebração. Lá é a vitória dos santos, aqui ó, tudo santo vitorioso aqui. Agora jogo dos santos eu não quero nem saber.
Não quer nem saber. Do Corinthians, pior ainda. Não quer nem saber, né? Quanto deu do Palmeiras, hein? Tô brincando. Não quer nem saber. Mas veja, olha, tem gente que falta num culto para assistir o jogo. Tem gente que falta no culto porque é churrascada da família. Tem gente que falta no culto porque está muito calor. Foi para a praia, cansou, ficou queimado. Ficou parecendo aquelas piraputanga lá do Mato Grosso, vermelha, né? Uns camarão. E daí não vem para o culto. Quer dizer, tem tanta disposição para ir pegar uma praia, tanta disposição para passear, tanta disposição para fazer coisas. Mas onde está a disposição de servir a Deus? Onde está a disposição de colocar a sua vida diante do Senhor, para que Ele possa usar você como canal da glória de Deus? Então veja, o mundo está contaminando a igreja, o mundo tem assediado a igreja. Irmãos, eu não vejo nada de mundano o pessoal dançar, brincar, pular, ter fumaça, jogo de luz. Olha, isso para mim é só isso na realidade é um ornamento, não conta nada, porque no escuro, no aceso, eu adoro a Deus e não dependo disso. Mas isso aqui dá uma graça, isso aqui faz um efeito. E se não tiver, você acha que nós vamos parar de servir a Deus porque não tem luz? Agora deixa eu falar um negócio, o mundo pode te brecar. É só você se contaminar com uma porcaria no mundo, depois você vem aqui e tenta adorar a Deus. Se você conseguir, você é a maior cara de pau que existe na face da terra. Mas as pessoas que se envolvem com as coisas erradas, elas chegam quebrantadas, e isso é um bom sinal. Fala, bom sinal. O pior daquele que nem sente. Ele põe a mão nas fezes, porque eu não posso falar outra palavra, e está lá com a mão, nem liga. O cara se mete na enrascada e não sente. O que eu quero dizer para você, desculpa a palavra se ofendi alguém aqui, mas que tem gente pondo a mão em porcaria e não se arrepende. O cara mexe nas coisas erradas e vive sentadão, bonitão nessa cadeira e fala assim, Deus é bom, aleluia, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou um homem de Deus. Vai abrir a sua internet e pega no seu histórico um monte de porcaria que você tem assistido. Essa é a verdade. Eu sirvo a Deus com o mundo dentro de mim, eu sirvo a Deus com o mundo me manipulando. Quem escolhe se eu sirvo a Deus? Eu pergunto para você que não está indo na conferência, quem é que está escolhendo? É o mundo ou é o Espírito Santo? Porque você sabe muito bem que o Espírito Santo quer você lá. Sim ou não? Aonde que Deus te quer? Sirva a Deus na onde? Irmão, abra o seu coração para a verdade. Não finge que você é um crente Santo da Silva Sauro, enfiado nas coisas erradas do mundo. O diabo tem roubado a sua alegria. E outra, querido, é você que tem sofrido, é a tua casa que tem despencado, é teus filhos que estão lá pedindo para Deus, faz um milagre na minha casa, Deus. Sabe, eu fiquei sabendo desse mesmo pastor, a menininha ia no culto, todo domingo kids lá, e essa menininha chorava e orava pelos pais. O pastor Fabiano me contando, isso aí foi uma catástrofe na cidade. E aí, o pai e a mãe brigavam muito, temiam a Deus, mas tinha uma vida muito relapsa, nem era muito a membresia, levava o filho para a igreja. Já viu o pai que leva o filho para a igreja e não fica na igreja? Eu vou levar, filhinho, fica aí, depois eu venho te buscar. Ele sabe que é bom para o filho, porque não é bom para ele. E aí, o pai pega a esposa em adultério. Dia cedo, pega a menininha cedinho, leva para a creche, volta para casa, cata um facão e arrebenta com a mulher. Fugiu, pegaram o cara do outro lado já do estado, e a menininha, sabe para onde foi enviada? Porque não tem família. Conselho tutelar, está em Guarulhos, tentando colocar com uma tia. E a igreja ficou sabendo disso. Quando ficou sabendo, a menina já tinha sido levada, a polícia chegou, pega, o negócio foi um negócio rápido, foi um absurdo, e o cara confessou, não, eu fiz, está aqui, tá bem. Irmãos, ele estava esbarrando na presença de Deus. Ele muitas vezes vinha trazer a menina, entrava, cumprimentava as pessoas, a turma, fica, assiste um culto. Ele, não, eu venho, qualquer dia eu venho, qualquer dia eu apareço, qualquer dia eu estou lá. Qual foi o resultado disso? O diabo, ele não vai abrir mão das oportunidades que você dá. O diabo, ele está ao derredor, esperando quem possa tragar. Uma brecha tua pode abrir uma rotura na tua casa e arrebentar com a tua família. Pensa um pouquinho nas coisas vis. E vou te falar algo.
Presta atenção em mim aqui. Todo mundo sabe as coisas erradas que faz. Aí eu não sabia. Nossa, isso era pecado. Pecado, irmão. Caquinha. Fala caquinha. Caquinha. Não presta, fala, não presta. Claro que você sabia. É que você faz de conta que não sabe. Sabe, Satanás tem negociado isso com as pessoas. Parcialidade. Não seja intenso não. Fica no mundo, permanece. Você pode servir a Deus, mas quem falou que você tem que parar de fumar? Ele fala assim, na Bíblia não diz que você tem que parar de fumar. Na Bíblia diz, tem lá, não fumará cigarro Marlboro. Aí tem uns irmãos que falam assim, fumo frio, irmão, porque é para a liberdade que Cristo vos libertou. Nossa. Quem quer dar nó, dá. Tem argumento para tudo, para quem quer dar nó. Então veja, a Bíblia não diz nada disso. Mas por que então que o diabo fica? O que o diabo fala? Faz o seguinte, vai lá então, assiste ao culto, mas na sexta-feira à noite, nós tomamos uma. Fiquei sabendo de uma conversa essa semana com outros pastores. Não, eu comprei uma bicicleta. Viu, Bruno? Cadê o Bruno? Está aí? Foi trabalhar, e não vou mais emprestar para ele. Mas eu comprei uma bicicleta porque eu preciso malhar um pouco, irmãos. Fui fazer uns exames, aí deu as coisas meio no limite. Eu falei, Deus, se eu quiser viver até os 100 anos, eu preciso começar a fazer alguma coisa. Eu comprei uma bicicleta. E na hora de comprar a bicicleta, me chegou lá um vovozinho. Foi ajustar a bicicleta do netinho. E aí ele é espírita. E aí nós começamos a conversar, daí eu falei que eu era pastor, daí ele ficou curioso, e conversa aqui, e ele me respeitando, mas também colocando as coisas dele, e eu ouvindo, e argumentando com ele, com muita doçura, porque o nosso coração é ganhar e não é espalhar, amém? Claro, sem concordar com coisa errada, mas posicionando debaixo da graça. Aí eu peguei para conversar com ele, ele me falou, não, então, nós temos lá um dos nossos médiuns, ele era da igreja adventista. Esse é o fim da picada. O cara conhecer a palavra. Agora aí, o que adianta conhecer a palavra se não tem uma experiência com o Espírito de Deus? Você sabe por que as pessoas que dizem que são crentes se desviam? Porque elas não têm uma experiência com Deus. Porque no dia que você vai pensar em desviar, você lembra de quem? Meu Deus, quantas vigílias, aquele fogo, a palavra poderosa, cheio do Espírito Santo, caía na unção, os negócios aconteciam, milagre, eu orei, as coisas aconteciam, Deus mandou maná, proveu, abriu as portas do trabalho, fez milagres. Quem tem experiência com Deus, lembra das experiências antes de abrir mão da verdade. Mas essa pessoa abriu mão da verdade, ele negociou com o diabo. Nunca alguém que negocia com o diabo pode ser livre. Porque o projeto do diabo é aprisionar, é tirar a alegria. Fala, tirar a alegria. Essa é a primeira estratégia. A estratégia é tirar a alegria através de negociações. E ele negocia quando fala para você assim, você pode servir a Deus, mas sirva aqui. Você pode falar que é crente, mas faça as mentiras. Continua. Fala que você é crente e apronte aí fora, porque você vai estar divulgando, fazendo marketing para mim. É isso que o diabo faz. Você está me entendendo, irmãos? Amém. Quais que são os sinais, que alguém está servindo ao diabo? Quando ele troca o reino pelo mundo. Quando as pessoas abrem mão de questões espirituais, de algo que alimenta, e passa para o mundo. Eu estava conversando com o Renan sobre algumas estratégias que o Facebook e a Google têm. Uma manipulação de informação. Então quando você curte algum tipo de informação no Facebook, o Facebook, ele avalia o seu perfil, vê o que você curtiu, e aí vamos supor, se você curtiu uma publicação que fala sobre a homofobia, ele vai pegar e vai jogar no seu perfil mensagens que ligam com o assunto que você clicou. O que ele está querendo fazer? Formar opinião. É uma manipulação da informação. Para e pensa comigo.
Nós estamos vivendo um caos nessa questão de homossexualismo. Nunca se ouve tão declarado. Olha, irmãos, se tem alguém aqui homossexual, não estou falando contra você, estou falando contra a tua prática, que isso é pecado, a Bíblia diz isso claramente. Mas você é muito bem-vindo aqui e amado. Eu quero dizer para você o seguinte: a Bíblia não aprova isso. E isso veio aflorar e arrebentar as famílias quando? Pensa um pouquinho comigo. Há quanto tempo esse negócio de homossexualista está ventilando nos ventiladores aí? Está aparecendo. Você entra na rua, anda na rua, encontra homossexual. Agora é casamento homossexual. Agora está legalizando a adoção de filhos. Eu sou nada contra legalizar isso. Eu acho que se eles estão cuidando, tem que ter um papel dizendo isso. Eu aprovo? Não, eu acho que eles não têm perfil para cuidar de filhos. Quem cuida de filhos são pais. Mas todo esse projeto da ideológica, oh meu Deus, de ideologia de gênero, de tirar a filiação do RG. Você não vai ser mais pai ou mãe, vai ser progenitor. Projeto esse maligno. E a igreja servindo a Deus e o mundo dominando. Então, aí eu fiquei olhando isso com ele e falei assim: o que aconteceu? Quando que isso veio à tona? Vamos falar um negócio para você. Há 15 anos atrás não estava tão escandaloso assim, estava? Há 15 anos atrás você não via. Agora, isso aqui é uma teoria minha. Sabe onde escancarou o negócio? Quando o tal do BBB começou a pulverizar na mídia essa questão homossexual. Quando nas novelas começaram a pulverizar que isso é normal, que todo mundo pode fazer, que isso é legal. E o resultado impregnou. Opa! Aquilo que nos tem alimentado está gerando um padrão. Aí eu te pergunto: como é que você quer servir a Deus se você permite que essas informações malignas... Eu não estou falando para você não acessar Facebook, eu não estou falando para você não assistir a sua novela. Assiste, você quer assistir, assiste. Mas eu duvido que se você assistir sua novela, você consegue pôr um louvor e adorar a Deus na sequência. Vai lá, vê aquela palhaçada lá, vê aquela porcaria. E aí você termina de assistir, nossa, agora acabou a novela, vamos adorar a Deus, irmãos, vamos. Aí você põe a musiquinha do Cirilo lá, poderoso Deus, adora. Consegue? Assiste o Faustão, fica lá assistindo as irmãzinhas lá, as priminhas, dançando lá no Faustão. E dança para um lado, dança para o outro, e sei lá, o cara lá, assiste lá as palhaçadas, aquela sensualidade. Aí você vem para o culto, aí vem aqui, você vai adorar a Deus, é um tijolo, tem uns 50 quilos em cada braço. Adora a Deus, irmão, nem se levantar, só viu porcaria, se alimentou de tranqueira. Como é que você quer adorar a Deus? Você é um copo sujo, irmãos. Você é um copo, Deus diz que nós devemos ser um vaso nas mãos de Deus, e Ele diz que vai fluir em nós as águas cristalinas, águas purificadoras. Você assim, é um copo d'água, aí vem alguém e põe uma gota de fezes aqui, estou falando bastante de fezes hoje, né? Põe uma gota aqui, aí fala assim, toma. Você tomaria? Foi só uma gotinha, irmão. Foi só uma gotinha, Samuel. Toma. Vai, eu tampo assim, ó. Toma. Ninguém toma. Então por que Deus tem que provar da sua vida, que diz que está tão puro, mas uma porcaria que entra na tua vida te tira da presença de Deus? Você está ouvindo? O diabo, aí você quer ter uma vida feliz como, irmão? Está cheio de influência ruim na tua vida. A palavra de Deus diz que aquele que se aproxima de Deus deve se aproximar em santidade. Sem santidade ninguém verá a Deus. O que é santidade? É ter uma vida então isolada. Santidade é ser como Cristo é fazer as escolhas que Jesus faz. Essa é a santidade. Ou você viria Jesus com as pernas cruzadas assistindo lá a novela. Então como servir a Deus com o mundo impregnado em nós? O diabo tem feito isso. Agora a gente tolera, você deve tolerar se você chegou agora. Pastor, mas eu não sabia de nada disso. Pois bem, conhecereis a verdade?
Então toma uma escolha, irmão, santifique-se, faça uma asepsia na sua casa, pega as roupas que te ligam para o mundo, para as práticas erradas, joga fora, põe as vestes santas, sabe, se vista como os lírios do campo, gente bonita, gente arrumada, mas faça isso para glorificar o nome de Jesus. Escolha músicas que edifiquem o seu coração. Pastor, posso ouvir um Guilherme Arantes? Eu nem sonhava em te amar desse jeito. Ah, vai, assiste, ouve. Eu não sou nada contra você ouvir música romântica. Eu não ouço. Eu não tenho tempo para esse romantismo assim. A hora que eu vou pôr alguma música é me mostra a tua glória. Oh, aleluia. As armadilhas da alma dos irmãos. Mas tem gente que, assim, não tem problema. Mas calma, o que é que eu vou assistir? O que é que eu vou ouvir? Seguro, amarro, sai fora, irmão. Não tem jeito. Aí eu quero vir aqui adorar a Deus. Aí eu quero levantar as mãos. Irmãos, isso é peso. Um dia eu vou pregar sobre a diferença entre pecados e pesos aqui. Eu já preguei uma vez sobre isso. Tem coisa que não é pecado escancarado, mas é peso. Não tá, pastor, mas isso não é pecado, mas é peso, irmão. Para que você vai chegar aqui pesado? Sabe por que o seu casamento não flui? Porque você está pesado. Porque tem coisas que impedem você ter alegria genuína. A palavra do Senhor fala assim: aquele que se santifique ainda mais. Busca ser santo. Apresente para Deus: aqui está meu sacrifício. Senhor, eu não faço isso para te agradar, para tentar ser abençoado, mas eu faço isso porque eu quero ser um copo limpo, para que o Senhor tenha prazer na minha vida. Você está me ouvindo? O diabo diz: sirva a Deus sem mudar o seu ambiente. Pode servir a Deus, mas não muda as suas vestes. Usa as roupas sensuais, usa as roupas que, sabem, atraem outras pessoas. Não, sabe, a gente não é igreja de ficar falando de roupa, mas roupa é importante, porque a roupa foi feita para cobrir. Fala para o seu irmão: roupa foi feita para cobrir. Viu, irmãzinha? Viu o irmãozinho das carças que fica parecendo um cofrinho quando vai orar? Vai orar lá, que é isso, irmão? Parece aqui pelo amor de Deus, irmão. Sabe, você está aqui num lugar, num ambiente onde tem homens e mulheres. As mulheres têm que ser resguardadas nisso. A gente tenta fazer isso sempre via discipulado. Mas, irmão, nós somos templos de Deus. Ai, se vista bonitinho, ó. Eu acho que eu estou bonitinho hoje. Estou ou não estou, André? Amém. Bonitinho. Pastor, posso vir de bermuda? Pode vir de bermuda. Pode vir de chinelo? Pode vir de chinelo. Mas cuidado com as suas roupas, cuidado com o seu asseio. Você é templo do Espírito Santo. Não negocia, não deixa o mundo impregnar, marcar você. Nós não somos, sabe, puritanos e aqueles caras cheios de regras. Mas tem coisa que tem limite, tem coisa que não pode passar. Você está me ouvindo? Amém. Irmãos, facilita, ajuda. O diabo tem negociado a santidade. Mas pastor, eu ponho a roupa, não fico mal. Mas o cara que está do lado está mal para chuchu, irmã. Então tem que tomar cuidado. Por que eu me guardo? Por causa do irmão, por causa da irmã. Esse é o padrão de Deus. O mundo tem entrado, esse padrão mundano tem entrado dentro da igreja, tem manipulado a igreja. As igrejas se organizam em prol do mundo, fazem eventos para às vezes roubar as pessoas lá das trevas. Mas a estratégia não é trazer as trevas para dentro da igreja. A estratégia é levar essas pessoas a conhecerem a luz. Porque se eles conhecerem a Cristo Jesus como Senhor, eles vão se render a esse Deus e eles permanecerão. Mas não negocie isso. O diabo tem roubado a tua alegria, a tua felicidade, porque o mundo tem entrado na sua vida. Avalie bem se isso não é uma verdade. Sabe, no verso 28, nós lemos até o 25. Olha o que diz: então disse Faraó, Êxodo 8, 28. Vou ficar no Êxodo 8, tá? Então 28 agora diz assim: então disse o Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus aonde? Somente que, saindo, não vades muito longe. Orai também
por mim. Olha que bonzinho. Olha, você quer servir a Deus? Tá bom. Então você pode servir a Deus. Só que você vai servir a Deus no deserto. Mas não vai muito longe. E aproveita, ora por mim. O que significa sirva a Deus, mas não vá longe? Pergunta para o teu irmão. O que você entende por isso? Servir a Deus e não ir longe. E aí, Tânia? O que será que é? Sirva a Deus, mas não vá tão longe. O que você podia me dizer? O que você entende? Posso dar um exemplo para você? Posso? Preparem. Vai sobrar hoje aqui. Ele fala assim, sirva a Deus, mas não precisa fazer curso. Para que se aprofundar? Sirva a Deus, mas para que abrir sua casa? Você pode ir na célula na casa de outro. Sirva a Deus, mas para que liderar? Para que ser líder? Não vá muito longe, não avance, fica onde você está, fica paralisado. O diabo tem conseguido paralisar as pessoas. Você já tem notado isso? O cara é crente, ele não desvia, mas ele está travado, não avança. As coisas espirituais não têm valor, não tomam a frente, não busca, não gera, não se incomoda em não levar pessoas, em não cuidar de pessoas. Acho que isso é normal. Não é normal, irmãos. Nós somos chamados para cuidar de vidas. Se nós temos o Espírito de Jesus, pergunta para o irmão, você tem o Espírito de Jesus? O que ele te respondeu? Se ele falou que não, pode orar e expulsar, viu, irmão? Pode orar porque tem demônio. Todos nós aqui temos o Espírito. Só quem é de Jesus fala aleluia. Só quem é de Jesus fala glória. Então todo mundo é de Jesus, sim ou não? Então o que Jesus faria ao ver o teu vizinho brigando com a esposa? Jesus não ia lá bater a porta, falou, não quero atrapalhar, eu acho que aqui abaixou um pouco a poeira, eu ouvi algumas coisas, foi difícil não ouvir, mas eu tenho uma mensagem de vida. Deus tem poder para mudar a tua história. O Senhor pode mudar o teu casamento e você pode ter alegria completa. Dia 23 de outubro nós temos um encontro com Deus. Eu queria te convidar para ir. Eu acho que ele ia falar, dia 23 de outubro tem um encontro comigo num sítio aqui, que ele é Jesus, né? Ele está chamando para o encontro. O que eu quero dizer para você é o seguinte, é que o diabo tem conseguido parar a nós, para que a gente não responda. Fazemos as coisas parciais, queremos dar resposta, uma resposta sempre pela metade. Pergunto para você, quais as coisas que você desistiu, que você parou? Pois bem, se você parou, foi porque o diabo conseguiu negociar com você. Se você não concluiu, se você está paralisado, tem áreas na sua vida que está travada, irmãos, o diabo está falando aqui, não vá longe. Você quer servir a Deus, sirva, mas não vai muito longe. Para que ser intenso? Para que adorar e levantar as mãos? Para que buscar? Para que fazer jejum? Você já é crente, irmão, para que fazer jejum? Para de fazer jejum, não precisa orar, vai trabalhar. Se você não trabalhar, você não come, não diz a Bíblia? Trabalha, senão não come. O diabo tem negociado com as famílias, tem negociado com a igreja, irmãos. Nós temos permitido, a nossa postura tem sido passiva, desistimos. Começamos o curso de maturidade, tinham mais de 20 lá, você já vê que uma meia dúzia já desistiu. Mas sempre assim, por quê? Porque existem aqueles que retrocedem. Sabe o que Deus diz daqueles que retrocedem? Se eu não me engano é Hebreus 12:38, isso daí, que diz que o justo viverá por fé. E ele diz assim, que a minha alma não tem prazer naqueles que retrocedem. Uma coisa que pode tirar o prazer de Deus é quando as pessoas
retrocedem. Quando as pessoas desistem. Não sei se esse texto é esse aí, alguém ouviu? Tá certo aí, irmão? Então tá bom, se não tivesse me corrija aí, eu não tenho problema com isso. Mas, olha só, o diabo é sutil. Ele diz, ok, você pode ser crente, mas nada de ser tão dedicado. Para que chegar no horário? Ser crente, mas você já é crente, por que chegar no horário? E tem mais os levianos que falam assim, mas a Bíblia não diz, olha o diabo na orelha do irmão, a Bíblia não diz que Deus habita no meio dos louvores? Então, chega no meio do louvor. Mas tem uns cabras que dá ouvido para esse capeta aí. Não, mas para que ter horário, para que cumprir isso? Já fui sábado, eu já fui na célula, porque tem que ir no culto. Irmão, essa reunião é a reunião que a igreja se reúne. A sua célula, ela é uma expressão da igreja, mas ela não é a igreja completa. A igreja é quando todos nós nos reunimos. A Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, em nome dele, ele estará. Ok, Deus está lá na sua célula. Só que quando nós nos reunimos, é a célula, a igreja de Cristo unida. Por isso que nem o líder pode ficar conformado quando o membro falta. Agora vem cá, se o membro troca por qualquer coisa essa reunião, é sinal que o mundo entrou no coração. Olha, irmãos, e venha com churumelas. Essa é a verdade. Não se dedique, não se consagre, né? A prioridade é a sua vida. Eu gosto de fazer uma polêmica. 3 coisas, a maioria não vai responder, quem já sabe, hein? Eu vou pegar os visitantes. Vamos lá, vamos pôr na ordem. O que é mais importante na tua vida? Prioridade, defina prioridade. Prioridade é o mais importante, sim ou não? Por exemplo, quando você acorda cedo, a primeira coisa que você faz? Eu vou escovar os dentes. Você não? Você dá bom dia para o Espírito Santo. Aleluia, mas coitado do Espírito Santo, hein? Bom dia, estou brincando com você. Eu não dou bom dia não, eu vou escovar o dente. Eu rapidinho vou ao banheiro, primeira coisa, eu lavo o rosto e escovo o dente. Aí eu, bom dia Espírito, beijo na esposa. Agora vamos lá, o que é prioridade para você? Vou te dar 4 coisas para você definir prioridade. Uma delas, vamos lá, trabalho, que é importante na vida, sim ou não? Família é importante na vida, sim ou não? Igreja é importante na vida, sim ou não? Deus é importante na vida, sim ou não? Ok, 4 coisas. Me põe na prioridade. O que é mais importante? Deus. Todo mundo está comigo ou não? Ou o trabalho? Fala, não. A família ou Deus? Deus. Amém. Segunda coisa mais importante. Eu tenho trabalho, tenho família e tenho igreja. O que você acha mais importante? Igreja? Quem acha que é igreja? Quem acha que é família? Família é mais importante que a igreja. Quem acha que é o trabalho? Quem acha que é o trabalho? Vocês não gostam de trabalho, hein? Estou brincando. Trabalho ficou para depois. Tá bom, o que é? Igreja ou família agora, hein? Então, primeiro lugar está Deus. Último lugar que está o trabalho. E eu tenho a igreja e a família. O que é mais importante para mim? Vou contar uma história para vocês que escolheram a família. Vocês já viram um corpo andar sem cabeça? E a cabeça nunca andar sem corpo, sim ou não? Então presta atenção, por mais que doa, por mais que você não concorde comigo, infelizmente, felizmente na realidade, a verdade é que Cristo e a igreja são um. Ele é o cabeça e a igreja é o corpo. Você nunca pode servir o cabeça se não estiver inserido no corpo. Você nunca servirá a Deus e será um instrumento de Cristo se você não estiver conectado na igreja. Fala aleluia. Você entendeu? Então, irmão, em primeiro lugar está Deus, e Deus inclui a igreja. Em segundo lugar está a sua família. Em terceiro lugar está o trabalho. E não tem quarto lugar. É isso, Osmário. Ninguém dá glória a Deus, né? Irmãos,
você não pode falar que serve a Deus se você não serve a igreja. Essa é a mentira do diabo nesses dias, falando que você pode servir a Deus desconectado da igreja. Cristo é um corpo, Ele é o cabeça, e nós somos o corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Ele morreu pela igreja, Ele deu a vida pela igreja. Por isso nós temos que dar a nossa vida pela igreja de Cristo. Essa é a verdade que o mundo não prega, que as igrejas não pregam. Desculpa, abaixa o meu volume, porque eu estou falando alto. A igreja não prega. A igreja tem que pregar a verdade. Nós servimos a Deus, não servimos o dinheiro. Eu não sirvo a minha esposa. Nós servimos a Deus. Eu e ela, meus filhos. Essa é a verdade. Eu não escolho abrir mão da minha família, mas eu não abro mão de Deus, e a minha família me segue. Essa é a verdade. Mas o mundo tem entrado na família das pessoas e roubado a glória que só pertence a Deus. A prioridade, Mateus 6,33 diz que buscai o reino em primeiro lugar, e tudo vai ser acrescentado. Essa é a verdade do evangelho, irmãos. Não tem outra verdade, não se engane. Você que serve a Deus deve servir a igreja, deve funcionar na igreja. Este é o reino de Deus. É isso que nos aguarda para a eternidade. O que você dirá para Cristo? Se você falar assim: não, eu resolvi cuidar dos meus, porque eu duvidei que o Senhor cuidaria deles. Você vai ouvir o que de Jesus? Se você ouvisse a minha palavra, servo, se você se atentasse àquilo que eu dei de mais precioso, o meu filho, para morrer no teu lugar, você daria a tua vida por mim, porque um tempo eterno te aguarda, e as suas decisões são hoje. Você está ouvindo? Amém. Temos negociado hoje. Amém. Fala: eita, pastor contundente. Não é que sou contundente, essa é a verdade, mano. E desculpa, você quer discutir comigo? Vamos discutir na Bíblia, porque não fui eu quem escreveu isso. Mateus 6, verso 33, foi Jesus que falou: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora pergunta para o seu irmão assim: o reino está em primeiro lugar? Aleluia. Emerson, me ajuda no violão aqui. Eu escolho enquanto isso uma musiquinha aqui que a gente vai encerrar aqui. Eu tenho mais 2 pontos, eu vou parar aqui. Não, porque eu quero falar com liberdade, eu quero falar com tempo. Amanhã é feriado, tem aula normal, maturidade, aula normal. CTL também, só avisando. Não negocie com o diabo. Praia Grande que vai ser na terça. Praia Grande só é na terça, amém? Mas Santos é tudo aqui. Amanhã, aula comigo, CTL inclusive, hein? Ok, CTL? Amém? Libera aí o violão do meu irmão. Sabe, irmãos, Cristo morreu naquela cruz, e aquilo não foi uma história fictícia. Presta atenção. Aquilo não foi só uma ilustração. A ciência não discorda disso. Foi provado. Se você ouvir no Discovery, eles tentam só invalidar a ressurreição, mas é fato. Os judeus registraram. Sabe como o judeu tem Jesus? Como um profeta. Eles não creem que ele é o Messias, porque eles esperam o Messias vir. Mas o judeu crê que Jesus foi um profeta que viveu. Eles têm escritos acerca disso. Os muçulmanos consideram Jesus como um profeta. Como Maomé é para eles, só que Maomé é o último, eles também creem que Jesus é um profeta de Deus. Outro dia eu vi um vídeo no YouTube do cara debatendo com uma jornalista cristã, e o cara era um muçulmano, e ele citava os textos
do Novo Testamento de cor, provando para ela que Jesus Cristo foi enviado por Deus. Até um muçulmano que não tem Jesus como Senhor. O mundo está aí tramando muitas ciladas para tirar nossa alegria. E além das infelicidades da vida, que pode ser uma enfermidade, pode ser um acidente, nós temos deixado o diabo semear uma contenda, temos deixado o diabo semear a discórdia. Sabe, irmãos, a gente não consegue controlar a enfermidade. A gente pode orar e Deus pode curar, mas que Deus nos livre de qualquer enfermidade. Ninguém quer ficar doente, mas alguém pode ficar. Essas coisas a gente não escolhe. É claro que se você for negligente, usou álcool demais, vai ter problema no fígado. Fumou demais, vai ter problema no pulmão. Sabe, essas coisas assim são decorrentes de escolhas, mas tem outras que não. Tem outras que está na genética, que foi algo herdado. Essas coisas nós não escolhemos. São lutas, desafios. Vai requerer fé, vai requerer um abraço amigo de um irmão do lado para falar assim: crê, irmão, nós estamos orando por você. Vai requerer uma mão estendida nos dias que você estiver sem força. Às vezes a enfermidade não é em você, mas é num parente, num ente. E aí vai exigir fé, sacrifício, luta, paciência. Essas coisas que acontecem a gente não escolhe, mas tem coisas que têm roubado a nossa alegria, que nós temos permitido. E meu propósito com você é te dar todos os argumentos necessários para que você possa sair desse lugar hoje decidido a chutar o mundo da tua casa, decidido a dar uma resposta para concluir as coisas na sua vida que tem paralisado, a mudar a tua história espiritual. A Bíblia diz em Apocalipse que no final ele vai desenrolar um rolo e estará ali o teu nome e as obras que você fez, e em cima disso ele vai julgar e vai dizer: você reinará comigo eternamente, ou você vai ser disciplinado, ou você que diz que até creu em mim, mas não viveu por mim, vai viver numa nação. Mas a Nova Jerusalém é para aqueles que abriram mão de si e tomaram decisões na vida em prol do reino. Alguns estão pensando que vai ser só o milênio. Eu venho com uma novidade para você. A Nova Jerusalém não é para o milênio, é para depois, e ela é para os vencedores. Aquele que teve uma vida, não tem problema, eu passo 1000 anos aqui, mas depois eu passo de boa. Vão ser todos iguais. A Nova Jerusalém são para os sacerdotes do Altíssimo. Mas pastor, como eu posso ser sacerdote? Quem diz que eu ou o Senhor vão ser aprovados? A Bíblia não diz, porque esse é um julgamento de Deus. Mas uma coisa ela me disse hoje: não negocie com o diabo, não aceita as investidas. Satanás está roubando a alegria, Satanás está tirando a sua alegria, Satanás está tirando a sua disposição, a sua fé. Satanás tem incontido, porque você tem aberto as portas da sua casa, através de um clique de televisão, num site que você acessa, através de abrir mão de valores importantes. Satanás tem ocupado. Sabe, às vezes você não tem percebido, mas Satanás ele pede às vezes para a sua casa para deixar pôr um preguinho na parede. Fala: não, irmão, só um preguinho. Se você faça isso sem problema, eu só vou pôr um preguinho. E a hora que você olha, ele pendura naquele preguinho uma carniça que fede a tua casa inteira. É assim. O projeto do diabo, ele entra em coisas pequenininhas e mancha você. A palavra de Deus diz: resistir o diabo, ele fugirá.
Mas as pessoas trocam resistir por negociar. Eu vou negociar. Família é importante? Demais. Mas ela nunca pode tomar o lugar de Deus. Isso chama-se idolatria. Tudo que toma o lugar de Deus na vida das pessoas. Às vezes é o teu ministério. Você julga ser líder muito mais importante do que servir a Deus. Porque aquele que serve a Deus, não importa em que posição ele está, ele quer ser só usado por Deus. Se é líder, se é um membro, ele quer ser usado, ele quer ser canal de Deus. O importante é ser usado por Deus, deixar Deus cooperar e eu cooperar com o Senhor. Mas o diabo tem paralisado pessoas, famílias. A alegria não é completa, irmão, porque você sabe que diante de Deus você vai dar uma resposta. Você negocia padrões, acha que Deus não olha, acha que Deus não está perto vendo. Você acha que quando as coisas estão acontecendo de errado, Deus está com os olhos fechados? O que a Bíblia diz acerca daqueles que tentam fazer as coisas erradas? Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Deus te conhece. Pastor, então lascou. Pastor, então fritou o negócio. Mas existe uma saída. Aquele que se arrepende dos seus maus caminhos e os deixa, encontra a salvação. Aquele que abre mão de fazer as coisas erradas, com o coração arrependido, e volta para o seu caminho. Tem uma música, o Filho Pródigo, você lembra? Um filho perdido. Põe um dó aí. Muito alto, põe o sol. Põe o lá. Põe o ré. Um filho perdido. Muito alto, acho. Eu não lembro das notas dessa música, mas essa música diz assim: um filho perdido, com os pés feridos, não, volta arrependido de tanto andar. Do pai, vendo o pai alegre voltou, viu seu filho chegou de longe para o pai, para os braços do pai. Essa é uma música que diz da volta de um filho perdido. Sabe, às vezes nós somos esse aí, andou perdido. Só que quando a gente cai em si, porque lá em Lucas, João 15, que diz sobre esse texto do filho pródigo, que diz que ele, caindo em si, voltou. O pai olha para o filho e fala: filho, preparai os novilhos cevados, o meu filho perdido voltou. Deus espera o seu retorno. Fique de pé. Você não conseguiu achar? Eu também não sei a letra, eu não investi nisso. Avalie o teu coração com todo o temor. Irmãos, aqueles que nos visitam às vezes estranham minhas brincadeiras. Não, mas eu sou bem desprendido dessas coisas. Espero que você tenha gostado. E infelizmente, se você não gostou, me perdoe. Mas eu não queria que você fosse embora daqui sem dar uma resposta para Deus. Toda palavra requer uma atitude. Fala para o seu irmão: toda palavra requer uma atitude. Fala para o irmão assim: a fé sem obras, ela é morta. Fala mais uma coisa só: crer sem uma atitude não vale de nada. Então chegou agora de dar uma resposta a essa palavra. Quais são as áreas da sua vida que você tem negociado? Tem alguém que não negocia com o diabo? Tem alguém que não tem tolerado? Isso só foi uma parte da palavra. Mas eu tenho certeza que existem áreas na sua vida que você fala assim: eu preciso resolver isso. Essa é a verdade, porque nós estamos caminhando para ser como Cristo é. Então, filhos e filhas, irmãos,
essa palavra requer uma resposta. Eu não quero mais negociar com o diabo. Eu não quero mais abrir mão do meu Deus. Eu não quero mais abrir mão das promessas do Senhor para a minha vida. E agora eu queria que você avaliasse o seu coração, bem lá dentro. E a pergunta é para você: você tem coragem de dizer não ao diabo? Tem coragem de se levantar e dizer: diabo, eu não vou ceder às suas negociatas. Eu abro mão de ter uma vida dupla, de ter uma vida que negocia, porque eu quero consagrar meu lar e consagrar minha família. Se você tem coragem...